Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu, Zeca Estrada, já rodei muita rodovia nesse meu bruto, já enfrentei noite fechada, serra molhada, ponte improvisada, mas tem uns acontecimentos que grudam na memória da gente igual poeira fina de estrada de chão. E essa história que vou te contar hoje aconteceu lá para os lados de Campo Maior, no coração quente do Piauí, quando eu tive o azar, ou sei lá, o destino, de cruzar com uma ocorrência policial que parecia coisa de filme de terror. Não era assombração não, mas eu garanto que o que mora dentro do ser humano às vezes dá mais medo que qualquer fantasma. Naquele dia eu estava voltando de uma entrega de farinha num sítio afastado. Estrada de chão batido, céu nublado, daquele jeito que deixa o ar parado, sem vento, só aquele silêncio que parece anunciar desgraça. O relógio marcava mais ou menos o meio da tarde, mas como o tempo estava fechado, parecia fim de dia. Eu vinha devagar porque a estrada estava lisa de garoa fina e o barro começa a querer segurar o caminhão, como se tivesse vida própria. Foi aí que, virando numa curva entre uns pés de juazeiro, eu vi a viatura parada na beira da estrada. Luz baixa piscando e dois policiais conversando baixinho com expressão séria. Parei o caminhão do outro lado porque conheço esse pessoal e sei que nessas áreas afastadas qualquer ajuda pode valer muito. Desci devagar, dei boa tarde e a policial que estava do lado da porta me respondeu com a voz meio trêmula. Era novata, dava para ver. A farda limpinha, o olhar inquieto. O parceiro dela mais experiente estava conferindo o perímetro de uma casa velha que ficava uns metros adiante, quase escondida pela vegetação. A tal casa parecia abandonada, madeira podre, janela torta, telhado remendado, mas tinha algo ali que não batia. Sabe aquela sensação de que o lugar te olha antes mesmo de você olhar para ele? Era assim. A policial, chamada Marília, explicou que tinham recebido denúncia de briga feia, possivelmente caso de violência doméstica. Eu fiquei de longe, mas dava para ver que ela estava com a mão firme no coldre, como quem espera o pior. Disse que precisava se aproximar da casa enquanto o parceiro circundava pelos fundos. Eu não interferi, mas fiquei ali perto, porque na estrada a gente aprende a ser apoio quando precisa. A policial entrou devagar, arma na mão, e eu ouvi o som do assoalho velho rangendo sobre as botas dela. A porta estava só encostada, balançando com o vento fraco. Um cheiro estranho veio junto, forte, pesado, uma mistura de mofo, sujeira e mais alguma coisa que não gosto nem de lembrar. Depois de uns segundos de silêncio, eu ouvi ela chamar o parceiro pelo rádio. A voz dela saiu tensa. Algo estava errado lá dentro. Eu fiquei no terreiro, parado, olhando a casa como se ela engolisse alguém a qualquer momento. Meu coração bateu mais rápido, mesmo eu sendo só testemunha de longe. O parceiro passou pelo corredor lateral e entrou pelos fundos, enquanto ela avançava pela sala. Depois, o silêncio voltou. Um silêncio tão profundo que pareceu puxar todo o ar do lugar. E foi só então que a história começou de verdade. Nenhum grito, nenhum tiro, só a voz da policial chamando, com calma forçada, alguém lá dentro. A tal briga não era o que parecia. A rotina daquela ocorrência, que deveria ser só mais um caso de violência doméstica, se quebrou em 1000 pedaços quando a policial abriu a porta do quarto dos fundos. Porque ali dentro, meu amigo, morava um pesadelo que ninguém estava preparado para encarar. E assim começou tudo. Pois bem, meu amigo, deixa eu te contar como aquilo desandou de vez. A policial Marília, aquela moça novata, saiu do quarto pálida, quase sem conseguir respirar direito. O parceiro dela veio logo atrás com a expressão pesada de quem tinha visto coisa que não deveria ter visto tão cedo na carreira. Eu fiquei ali no terreiro sem saber se dava um passo para frente ou para trás, porque a energia daquele lugar parecia empurrar a gente para fora, como se a própria casa não quisesse testemunhas. O vento parou de vez, o céu cinzento ficou ainda mais carregado e eu senti um arrepio subir pelas costas. Aquele tipo que você não controla, que vem do instinto mais antigo que o ser humano tem.
Marília respirou fundo, botou a mão na parede da varanda para se apoiar e chamou pelo rádio, pedindo reforço, resgate e perícia. Mas o rádio chiava, engasgava, parecia não querer funcionar direito. Ela tentava falar devagar, repetia as palavras, mas o som vinha todo picotado, e eu percebi que essa dificuldade deixava ela ainda mais nervosa. O parceiro, chamado Afonso, tentava acalmar a situação, mas a própria postura dele dizia que aquilo estava longe de ser rotina. Ele só me olhou de relance e balançou a cabeça em sinal de não se aproxime. Depois de uns minutos, Marília voltou para dentro da casa, mas com passos arrastados, como se estivesse pisando num lugar amaldiçoado. E talvez estivesse mesmo, porque a atmosfera ali dentro era densa de um jeito que eu nunca vi. Ela me contou depois que sentiu o ar mais gelado no corredor, mesmo com o calor abafado do Piauí lá fora, e que o silêncio não era só ausência de barulho, mas uma presença incômoda, constante, quase como se tivesse alguém parado atrás dela, respirando bem devagar. Dentro do quarto, encolhida num canto, estava a mulher que eles tinham encontrado. Janaína. Pequena, magra, com olheiras profundas e o olhar perdido. Ela segurava uma faca, mas não era ameaça para ninguém. Era pura defesa, puro instinto de sobrevivência. O corpo dela, cheio de hematomas, contava uma história muito pior que qualquer palavra. Quando Marília se aproximou dela, levantando as mãos com calma, Janaína tremia como uma criança assustada. E não era para menos. No chão, estirado, estava o homem, morto. Sangue espalhado pelo assoalho, misturado com sujeira acumulada e poeira velha. O quarto parecia um porão de filme de arrepiar. Correntes espalhadas, cordas, restos de comida estragada, manchas escuras nas paredes que ninguém queria identificar. A casa inteira tinha aquele cheiro de abandono e desespero. E a expressão de Janaína, mesmo sem falar nada, explicava tudo. Ela não queria machucar ninguém, só não queria morrer ali. Marília conseguiu com muita paciência fazer a mulher soltar a faca. Ajudou ela a levantar, bem devagar, enquanto Afonso chamava o resgate. E eu, do lado de fora, só observava aquela cena pela porta semi-aberta, sentindo o clima pesado que parecia crescer cada vez mais. Janaína desabou no sofá da sala e entrou num estado de choque tão profundo que o peito dela mal subia e descia. A casa parecia reagir, como se aquele sofrimento tivesse impregnado nas paredes, tomando forma. Quando os reforços chegaram, tudo ficou mais movimentado. Perícia, resgate, gente entrando e saindo. Só que teve um detalhe que mexeu comigo. Quando estavam retirando Janaína, ela virou o rosto na direção da casa, como se temesse deixar algo para trás, e murmurou, baixinho, quase sem voz, que ele não deixava ela sair, que nem morto. Aquilo gelou até a alma. E antes que eu pudesse processar o que ela tinha dito, a ambulância ligou a sirene e saiu pela estrada de terra. Só que enquanto ela se afastava, eu ouvi um barulho vindo de dentro da casa. Um estalo forte, seco, como madeira pressionada. Um som que não combinava com o movimento de nenhum policial. Um som que parecia um passo. Foi aí que eu percebi que aquele lugar não estava quieto coisa nenhuma. Era como se a casa respirasse. Meu amigo, é aqui que a história desce ladeira abaixo, porque até então tudo parecia só uma ocorrência pesada, daquelas que a polícia enfrenta vez ou outra em áreas isoladas. Mas depois daquele estalo vindo da casa, daquele som seco que parecia um passo lento no assoalho, alguma coisa dentro de mim avisou que ainda tinha desgraça para acontecer. Eu já tinha visto muita coisa feia na estrada, mas aquele lugar tinha uma presença, um peso que grudava na pele da gente. Não era só o crime, era como se o sofrimento tivesse virado parte da estrutura, impregnado no barro das paredes, no teto torto, no chão sujo. Os peritos já estavam fazendo o trabalho deles quando um deles saiu para pegar equipamento ali no terreiro. Ele passou por mim sem dizer nada, mas na volta, do nada, parou no meio do caminho,
olhou para casa com um olhar meio perdido e perguntou: "Você ouviu isso também?" Eu só balancei a cabeça. Ele não falou mais nada, mas saiu andando rápido, como quem não quer pensar muito. A policial Marília ainda tentava manter a postura, mas eu via que ela tremia por dentro. Ela respirava fundo demais, passava a mão no rosto o tempo todo e não entrava mais sozinha em nenhum cômodo. A certa altura, Afonso pediu para eu me afastar um pouco do terreiro porque iam tirar o corpo. Eu fui andando até perto do caminhão, só observando. O céu estava ainda mais carregado, o vento tinha sumido completamente e as árvores pareciam paradas, sem vida. A sensação era de que o mundo estava prendendo a respiração. Ninguém falava alto, o silêncio ali tinha virado mandamento. Até os peritos pisavam devagar. Foi então que de dentro da casa, um dos investigadores gritou chamando Marília. Não era grito de susto nem de dor, era grito de urgência. Ela correu e eu fiquei ali, roendo a dúvida. Afonso também entrou, meio contrariado, mas entrou. Minutos se passaram e aquele peso na atmosfera parecia piorar. Eu me aproximei mais um pouco só para ver melhor, quando o investigador saiu do corredor com a expressão transtornada. Ele carregava na mão um pedaço de corrente, pesado, enferrujado. Disse que encontrou um gancho fixo no chão, bem no centro do quarto, e que parecia que aquilo tinha sido usado repetidas vezes. Mas o mais estranho foi o que encontrou atrás de um painel de madeira meio solto na parede. Era um caderno velho, úmido, com páginas rasgadas, letras trêmidas, palavras sem sentido, frases repetidas. E no meio de tudo isso, uma frase escrita várias vezes: "Não deixa sair." O investigador disse que aquilo parecia coisa do agressor, mas tinha algo pior. Tinha páginas escritas com letra menor, mais miúda, quase infantil, falando sobre noites longas, sobre alguém andando no corredor, sobre vozes abafadas no teto. A tal casa, segundo o caderno, não era só cativeiro, era prisão para o agressor também, de algum jeito doentio que ninguém conseguia explicar. Marília ficou pálida de novo. Afonso tentou tomar o caderno da mão do investigador, dizendo que aquilo podia estar só molhado ou contaminado, mas o investigador insistiu que tinha coisa estranha ali. Enquanto eles discutiam, eu ouvi de novo. Não era um estalo, era diferente. Era como se alguém arrastasse algo pelo chão da sala, devagar. Aquele som áspero, arranhando, ecoou pela casa inteira. Eu dei um passo para trás sem nem perceber. Afonso sacou a arma na hora, mirando em direção à sala. Os peritos congelaram. Marília olhou para a porta e respirou fundo antes de entrar. Dá para acreditar que ninguém estava lá. A sala estava exatamente do mesmo jeito, nada fora do lugar, nenhum objeto arrastado, nenhuma marca nova no chão. E foi aí que o clima pesou de vez. O investigador, tentando descontrair, disse que podia ser o telhado estalando por causa da chuva fina, mas ninguém acreditou muito nisso. Foi então que Janaína, que estava sendo atendida pela equipe do resgate dentro da ambulância, começou a gritar. Não era grito de dor física, era desespero puro. Ela se agitava, tentando sair, apontando para casa, repetindo com a voz quebrada que ele estava lá, que ele não tinha ido embora, que andava naquela casa mesmo morto. O pessoal do resgate tentou acalmar ela, mas ela ficava repetindo que ouvia passos, passos pesados, passos que conhecia. Marília correu até a ambulância para tentar falar com ela, mas Janaína estava fora de si. O olhar dela parecia ver algo que ninguém mais via, algo que vinha da casa. O vento voltou de repente, forte, frio, trazendo um barulho estranho, como um sussurro. A porta da casa bateu sozinha, com força, mesmo tendo ficado aberta o tempo todo. Todo mundo parou. O vento cessou no mesmo instante. E foi aí que o perito que estava perto da porta deu um passo para trás, apavorado. Ele jurou que viu uma sombra se mover dentro da sala. Uma sombra grande, lenta. E antes que alguém pudesse reagir, a porta começou a se abrir. Sozinha, bem devagar, como se alguém tivesse empurrando do lado de dentro. Meu amigo, agora presta bem atenção, porque o que aconteceu depois daquela porta se abrindo sozinha foi algo que eu nunca vou esquecer enquanto eu tiver vida para rodar nessas estradas do Piauí. A porta rangia bem devagar, como se alguém empurrasse com a ponta dos dedos.
A sombra lá dentro parecia crescer a cada segundo, mas ninguém tinha coragem de confirmar com os próprios olhos. Os peritos recuaram. Afonso levantou a arma. Marília ficou imóvel, tentando entender se era algum truque da casa ou se era só o medo fazendo a gente enxergar coisa onde não tinha. Mas o ar ali dentro era pesado demais para ser só imaginação. Quando a porta abriu por completo, não tinha ninguém lá. Nada. Só a sala, do mesmo jeito bagunçado, com móveis velhos e marcas de sujeira acumulada. Mas o que deixou todo mundo assustado foi o frio. Um frio que não combinava com o clima abafado do Piauí. Um frio que vinha de dentro da casa, como se o lugar tivesse sugado todo o calor. Afonso, mesmo com toda a experiência dele, deu um passo para trás. O perito que tinha visto a sombra mal conseguia respirar direito, e Marília, com a voz baixa, disse que não tinha mais motivo para a gente ficar lá dentro. A perícia terminou o trabalho com pressa. Recolheram o corpo, fotografaram tudo e foram embora. Eu fiquei só olhando aquela casa de longe, tentando entender o que tinha acontecido. Quando a ambulância finalmente levou Janaína, ela passou os olhos pela casa como se estivesse deixando para trás um pedaço da alma dela. E talvez estivesse mesmo. Ela murmurou que a casa não queria deixar ela ir, que ele não queria. Mesmo morto, mesmo acabado. A voz dele era tão sincera, tão cheia de traumas, que ninguém teve coragem de duvidar. Com a retirada das equipes, a estrada voltou ao silêncio. Só o meu caminhão parado. O vento fraco passando pelas árvores e aquela casa com a porta entreaberta, encarando o mundo como se tivesse vontade própria. Marília se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem, se tinha ouvido alguma coisa estranha. Eu respondi que sim, mas não quis entrar em detalhes. Afonso chamou ela dizendo que precisavam voltar para a delegacia e fazer o relatório. Ela se despediu, mas não conseguiu esconder o olhar preocupado. O tipo de preocupação que a gente carrega por muito tempo. Eu voltei para o meu caminhão e fiquei ali parado por alguns minutos olhando o retrovisor e encarando a casa lá atrás cada vez menor enquanto eu me afastava. Mas mesmo quando ela sumiu no horizonte, o peso não saiu do meu peito. O caminho de volta para a cidade parecia mais longo que o normal. A estrada parecia quieta demais. Até o som do motor parecia abafado, como se o mundo tivesse diminuído o volume para deixar meus pensamentos gritarem mais alto. Dias depois, a história se espalhou pela região. O caso ganhou investigação profunda. Descobriram que Janaína tinha ficado presa naquela casa por mais de 3 anos. 3 anos sofrendo tudo quanto é tipo de abuso, medo e violência que um ser humano pode suportar. E mesmo assim, ela resistiu. Ela enfrentou o agressor no único momento em que teve chance. E sobreviveu. Mas o que ninguém conseguiu explicar foi o que aconteceu naquela tarde. Os barulhos, a porta se mexendo, o frio, a sensação de presença, o caderno com frases repetidas. Nada daquilo se encaixava em relatório oficial. Quando chamaram Marília para depor, ela descreveu tudo com cuidado, sem exagero, mas sem esconder o que viu. Afonso também confirmou os barulhos. Os peritos ficaram divididos. Alguns tentaram dizer que era coisa da mente, outros preferiram não opinar. Mas uma coisa era certa: ninguém queria voltar naquela casa. Nunca mais. O tempo passou, Janaína recebeu atendimento psicológico e ganhou uma chance de reconstruir a vida. A justiça entendeu que aquilo era sobrevivência, não crime. E Marília, mesmo sendo novata, ganhou respeito no batalhão por ter mantido a calma numa situação tão pesada. Ela me contou depois que, às vezes, quando lembra do caso, tem a sensação de que deixou algo inacabado naquela casa. Como se a casa ainda estivesse esperando, como se guardasse ecos de tudo o que aconteceu ali dentro. Eu, por minha vez, sempre que passo perto de Campo Maior, evito aquela estrada de terra. Não por medo de fantasma ou coisa parecida, mas porque tem lugares que guardam tanta dor que a gente sente no ar. A casa acabou ficando abandonada, isolada, sem ninguém por perto. Alguns dizem que de noite dá para ouvir barulho vindo de lá. Outros juram que viram luz fraca dentro, mesmo sem energia. Eu não sei, e também não quero saber. O que eu sei é que naquela tarde eu vi o peso que o ser humano pode carregar e também vi a força que alguém pode ter para sobreviver ao impossível. E isso, meu amigo,
já é terror suficiente para deixar qualquer homem calado por muito tempo. Se você gostou dessa história, comenta aí o que mais te arrepiou. Diz também se quer ouvir mais causos dessas estradas que eu conheço tão bem. E claro, não esquece de seguir o canal, porque tem sempre um relato novo vindo por aí. Agora, se quiser continuar nessa vibe de arrepiar, assiste o último roteiro que eu contei aqui no canal. Tá sinistro, e eu te garanto que você não vai dormir direito depois dele.